É isso, Marcelo. Vamos continuar nosso bate-papo aqui com a Dani, com o Valdo. Agora repercutindo também essa entrevista, essa sonora do Antônio Guterres, porque, Dani, a gente vê o presidente Lula e ele também colocando a responsabilidade dos países ricos diante do enfrentamento à urgência climática, diante do enfrentamento à pobreza. E a gente também viu na reportagem do Lucas, ele salientando bem a dificuldade de se chegar nesse acordo, tanto lá na COP29, quanto aqui, né, no G20, nessa declaração final, que as pessoas não estão dormindo nessa negociação para que se chegue a um texto de consenso. E é justamente nessa vírgula que está o impasse, né? A responsabilidade dos países ricos em relação a a responsabilidade em relação aos países pobres mesmo, né? Para o enfrentamento de todos esses temas urgentes. Betinha, são tantas coisas, né? Primeiro, assim, o Guterres, ele vai encerrando sua passagem aí à frente da ONU com o organismo muito desafiado, de certa forma desacreditado, um Conselho de Segurança que não consegue arbitrar um mundo cada vez mais em conflito, né? Então, nada do que diga respeito à Rússia, por exemplo, ou a Israel, que são protagonistas, né, de dois impasses, né, bélicos hoje no mundo, avança ali por conta da formatação. Quando a gente fala em reforma de governança da ONU, é disso que se fala, né? O Conselho de Segurança deveria poder arbitrar como quase que em tom de ordem, mas se um dos países membros efetivos ali diz não, trava, nada anda. E é exatamente isso que está acontecendo, porque a Rússia é um país que está lá, tem a China, que é outro aliado também fortíssimo, e Estados Unidos, nada tem andado em relação a esses dois principais conflitos. Então, o Guterres fala também desse lugar de quem está vendo ali a sua organização perder gordura mesmo, né? Perder densidade, perder potência, num cenário muito desafiador. E veja só, né, Beth, quando ele fala sobre a responsabilidade dos países ricos, você tem alguns países da Europa que colocam dinheiro no Fundo Amazônia, ok, beleza, mas o próprio Joe Biden, que estabeleceu o combate às mudanças climáticas como um pilar da campanha dele, chegou no final do mandato, agora veio para a Amazônia, fez essa visita, que é importante, que é histórica, como o Guga e o Marcelo tinham pontuado ali mais cedo aqui na nossa etapa de Inter, mas dando muito menos dinheiro do que havia prometido. Dando muito menos dinheiro do que havia prometido. As imagens que ilustram a fala do Guterres são aterradoras, parece a imagem de filme de final do mundo e é o nosso cotidiano. Infelizmente, virou o nosso cotidiano. Ou é muita chuva ou é muito fogo. A gente está vivendo, de fato, em extremos. Para além aí do que falou o Guterres, você me coloca aí o que esperar dessa comunicação final do G20, né? Eu acho que o presidente Lula, na entrevista exclusiva que deu aqui para o Pedro Bassan, Globo News, deu a chave. Em relação aos temas mais conflituosos, os temas mais arestosos, digamos assim, serão linhas genéricas. Buscar a paz, ou seja, é quase uma frase de candidata a Miss Universo, né? Buscar a paz no mundo recheado de conflitos e, com relação ao clima, ficar para a COP30, que vai ser aqui no Brasil, não vai se conseguir formular um texto que conte com o apoio de todos os países. A COP29 no Azerbaijão teve o primeiro-ministro falando, nossa, o petróleo é um presente de Deus. E as pessoas estavam lá em tese para debater combate à mudança climática. Então, assim, isso ilustra um pouco qual é o tamanho do pepino. Eu acho que nesses dois pontos, que são, aí de novo, né, os mais arestosos, teremos quase que palavras ao vento, assim, ditas de maneira muito diplomática, para não atrair nenhum tipo de animosidade ou de advertência, digamos assim, entre os atores envolvidos. Beth, Marcelo. Ô, Valdo, pegando esse ponto que a Dani nos fala ali sobre, né, en passant, que deve aparecer, por exemplo, a questão do clima, quando o Bassan pergunta ao presidente Lula, ele fala, isso fica para a COP30, isso é para 2025. Mas a gente viu hoje, nunca antes na história desse país, um presidente americano no exercício do cargo indo até a Amazônia. Isso aconteceu. Ó, a sua gatinha, Dani, apareceu, não é só a do Gabeira que aparece, não. Como é que é o nome dela? É a Cleo, e eu tô desesperada que eles decidiram brincar agora, são dois, é a Cleo e o Nietzsche, o Nietzsche tá aqui atrás de mim, deixa eu ver pra cá. Deixa eles.
A gente ama bichinhos, está ótimo. Eles decidiram brincar, estão correndo de um lado para o outro. Vão derrubar a minha luz aqui, pelo amor de Deus, ao vivo não. Só não derrube a luz da mamãe, o resto vocês podem ficar à vontade em casa. Inclusive até desarrumar lá as almofadas. Ô, Valdo, mas assim, não joga um pouco de água fria quando a gente olha assim, todo mundo vem pro Brasil, o Brasil tem essa bandeira do clima, aqui está a Amazônia, e o presidente Lula falar, olha, a questão do clima, a gente vai discutir no ano que vem. Mas por outro lado ele fala da matriz energética também, fala, né? Mas ele diz assim, clima é o ano que vem. Porque desde o início o Brasil resolveu transformar como tema principal dessa reunião do G20, da sua presidência, Marcelo, algo certo, combate à pobreza e à fome, né? Então esse foi o principal eixo que o Brasil colocou, criou o G20 social, que ele espera, inclusive, que seja mantido durante a gestão da África do Sul, que assume agora a presidência do G20. Então, esse foi o foco, né? E como Baku, né, a COP29, infelizmente está mostrando que vai ser um fracasso, tudo indica, a expectativa do Brasil é o seguinte, bom, esse tema geralmente está ali na COP, vamos deixar para a COP30, mas realmente não deixa de ter aquele certo gosto de frustração. Você tem razão, Marcelo, porque o Brasil, como é um líder nessa área, deveria estar à frente desse tema como sempre, até nessa reunião do G20. Mas uma questão de estratégia diplomática, estratégia de política à frente do G20 foi escolhida dessa forma, né? Agora, Marcelo, o que eu sinto hoje, infelizmente, é o seguinte, não dá para que os organismos, os grupos, aguardem, esperem um consenso para agir, né? Se formos aguardar que o mundo se una em torno do combate à crise climática, para tomarmos ações de fato ali coordenadas por um grupo de países, a gente não vai sair do lugar, né? A entrada de Donald Trump na Casa Branca é um retrocesso neste tema. Se alguém tinha uma dúvida, quando ele nomeia para ser o seu secretário de energia, lembrando que secretário lá é a mesma coisa de ministro aqui, quando ele nomeia alguém que defende, é um negacionista climático, e defende a exploração de combustíveis fósseis, né, como sua principal... Porque tem gente na hora, vamos continuar explorando combustíveis fósseis, mas vamos fazer a transição energética. Não, Trump foca, não, vamos continuar explorando combustíveis fósseis. É um péssimo sinal para o mundo. Então, Marcelo, Beth, o mundo precisa começar a se unir nos grupos que defendem certa... política para que a gente saia do lugar, porque senão o mundo vai acabar e aí depois, por exemplo, vamos nos unir, já acabou, não adianta mais nada. O mundo vai acabar para a gente, né? O planeta vai ficar aí, a gente que vai ser exterminado. Exatamente. É um suicídio isso daí, né? Exatamente. Dani, Valdo, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, até já.